Bom, nós estamos aqui porque nós cremos. E não importa se cremos em coisas que outros não creem, pois cada um crê numa coisa. Não viemos para ser igual aos outros. O corpo de Cristo é um corpo igual a si próprio, pois é corpo de Cristo. Não se parece com mais ninguém. É corpo de Cristo. Muito bem. Se eu começar a falar, eu não paro. Então vamos ler primeiro, para depois a gente falar um pouco com vocês. Vamos ler Romanos. Eu quero novamente falar sobre um versículo aqui em Romanos. Romanos 9, verso 7 a 9. Deus abençoe cada um de vocês. Tem algumas pessoas que eu não conheço e é muito bom te conhecer, certo? Muito bom. Romanos 9, verso... Vamos ler do verso 6 em diante? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Grande Criador, estamos sempre precisando de Ti, para que a palavra seja manifestada em cada coração. Viemos aqui para ganhar nosso tempo, pois tem tanta coisa que a gente perde tempo na terra, mas estamos aqui em um lugar onde ganhamos o tempo. Te honramos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. A palavra da promessa. Bom, é tão interessante as coisas que eu tenho a mensagem aqui diferente. Mas mudou de uma hora para outra. A palavra da promessa. Quem que não gosta de uma promessa? Tem gente que faz promessa e não cumpre. Então, você tem que medir a promessa para você ver se pode fazer promessas, pode prometer. Senão você vai ser como os políticos que fazem promessas. Aí você espera que eles entrando lá, eles cumprem. Eles esquecem. Ele só fez aquilo para poder entrar. Mas esquece depois. Tem os bons políticos que lutam também pelas boas coisas. Assim como tem os bons crentes e os maus crentes. Não só tem bons, mas também não só tem maus. Tem os dois. E o problema, muitas vezes, é nós apontar o dedo e dizer: eu sou o bom crente. E talvez a gente fique apontando para cá e está para lá. Eu sou o bom crente. Então nós temos promessas na Bíblia, e são promessas sobrenaturais. É difícil de crer. Uma velha dar luz a um filho, se fosse uma jovenzinha, tudo bem. Mas quando Sara era jovem, ela não deu luz filho, porque ela era estéril. Agora, com 60 anos, ela ouve uma promessa, que vai dar luz a um filho. Abraão recebeu a promessa. A gente tem que sempre ver isso daí, que Deus dá promessa. Eu mexo com isso e olho para a lei.
a lei do nosso país ou de qualquer país. A promessa, quando ela foi dada a Abraão. Por que Sara? Sara, ela tomava parte na promessa. Mas a promessa era feita a Abraão, ao homem. Isso deveria responsabilizar muito mais o homem, por saber disso, que a promessa é dada a você e de você sai para a família que crê em você. E logo a gente tem que perguntar, a minha família crê em mim? A sua família crê em você? Vamos começar assim. Porque a promessa, a palavra é de promessa. Mas tem que ter aqueles que creem. E os mais próximos de nós é que nós precisamos ver se eles creem em nós. Porque os de longe, onde eu chego assim, eu sou um anjo. Agora, eu quero ver a hora que eu chego dentro da minha casa, o que eu sou. Certo? Se isso não mexer com você, não mexe com mais ninguém. É nós que temos que ter uma mensagem, porque é nós que temos uma palavra de promessa. Não foi dada só a Abraão, nós fazemos parte de Abraão. Fazemos tanta parte que o próprio Abraão tinha HM e o nosso mensageiro também tem HM. Nós fazemos tanta parte que Abraão, ele teve que ser mudado o nome de pai das alturas para pai das nações, e o nosso profeta também teve que mudar o nome para pai de nações. Agora eu pergunto, você é um gentil dessa nação que crê no seu pai? Você crê nele? Está tudo dentro de casa. Cremos no pai? Aí está o marido em casa. A esposa crê nele? E nós temos que ponderar tudo isso daí. Aí está Cristo. A igreja crê nele? Tem muita gente que diz que crê em Deus, como Jesus falou em São Mateus 7. Diz, muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. E por que você fica me chamando de Senhor e não me obedece? Por que você fica me chamando de Deus e não me obedece? Certo? Então, nós temos coisas na Bíblia que revela estas palavras de promessa. Elas têm uma valia tremenda, porque não é promessa de político. Ainda que tem bons políticos. Mas não é a promessa de um simples homem, mas é promessa de Deus. As palavras da promessa, você chega ali, você crê, porque aquela palavra foi prometida a você. Quando a pessoa não crê, a palavra não foi prometida para ela. E tem hora que a gente quer pegar a palavra, abre a boca e enfiar, como diz, goela adentro. Não. A palavra é da promessa e você tem que fazer parte da promessa, porque senão aquela palavra não pertence a você, ela não é para você. Mas quando você faz parte daquela promessa, e é tão bom você pensar nisso, se fazer parte da promessa precisa ser um grande personagem? Não, só precisa crer na promessa. Você creu, agora não adianta dizer que creu e não obedece. Me chama de Senhor e não faz o que eu mando. Então tem que obedecer. Eu tenho explicado isso, eu creio que é bom de vez em quando dar uma pincelada nisso daí, porque são coisas que a gente vem lendo na Bíblia há muitos anos. A Sara chamava Abraão de Senhor, mas que jeito será que a minha mulher tem que chegar para mim e dizer Senhor Osmar? Porque Sara chamava Abraão de Senhor. Por isso, eu coloco essas promessas até chegar Cristo. Quando Cristo chega, ele mostra. Vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não fazem a minha vontade. Vocês não me obedecem.
chamando de Senhor. Quando você diz Jesus, Senhor Deus, e cadê a obediência? Se não há obediência, por que me chama de Senhor? Então Sara era aquela esposa que obedecia. A igreja é a esposa que obedece. Não importa o que acontecesse naquela casa. Quando Deus pediu o filho, Deus não foi lá e disse: Sara, me dê seu filho. Deus não foi a Sara, porque Deus não tinha que ir a ela. Ela tinha um representante, o qual Deus falava com ele. Deus foi a Abraão e disse: Abraão, você terá um filho. Sara estava incluída com Abraão naquela promessa. Por isso ela obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Quer dizer, prestando-lhe obediência. Ontem nós falamos um pouquinho disso, e é bom sempre dar uma mexidinha em cada lugar, para que as pessoas possam ver como isso é bom, é profundo, tanto marido e mulher. A coisa não pega só na mulher, vamos aqui bater na mulher. Não, tem que bater no homem, porque cadê o Abraão? Muitas vezes o homem não é aquele Abraão, e eu quero uma esposa Sara. Talvez eu sou um Ló. Eu quero uma esposa Sara. Se eu sou um Ló, eu tenho que ter uma mulher igual Ló teve. Só olhando para trás. Isto é, vem para Cristo só olhando para o mundo. Era difícil para Ló ter uma mulher daquela, iludida com o mundo. Mas ele deixou por conta de Deus. Eu quero salvar todo mundo dessa casa. E era para sair de casa que ia pegar fogo. Deus ia mandar fogo. Ele abraçou com a esposa, com as duas filhas. Vamos embora. Mas temos uma palavra também. Não olhe para trás. Que é a coisa mais difícil. Você sair, que vontade. Porque quando proíbe, aí que dá vontade. Não dizem que o proibido é que dá vontade, olhar, ter. É o proibido. Então, não olhe para trás. E eles saíram ali, e Ló é o crente, bom, justo, que não é eleito ainda. Eu fico pensando nisso. Tem hora que a gente quer encontrar o eleito, e você encontra um tipo de homem ali, um Ló, justo, bom, salvador da família. E o profeta diz, ele não era eleito. Agora eu creio no profeta. Eleito é uma coisa. Quando você diz eleito para arrebatamento é uma coisa. Salvo, você pode ser salvo por ter dado um copo d'água fria a um pequenino de Deus. Agora, outra coisa, aonde achar esse pequenino? Quem será esse pequenino? Aí você procura um anão. Mas não. Dar um copo d'água fria a um dos meus pequeninos. E para você encontrar o pequenino que Deus está falando. E aí você pensa, bateu na minha porta, eu dei uma esmola, eu dei um copo d'água, eu dei uma roupa, e muitas vezes a roupa rota, eu dei um calçado, mas está furado, eu já não estou usando ele mesmo. É bom que limpa a minha casa. Ainda quer receber bênção por aqui. Tem gente que quer receber bênção. O irmão Brana diz, eles ferem a mão numa lata de sardinha e estão querendo receber elogios. Eles não foram à guerra, à batalha contra o mal. Mas querem receber honra, querem receber glórias. E ali estava, eu vejo Ló, que homem bom, a Bíblia diz que ele era justo. Ele sofria de ver a impiedade daquele povo em Sodoma. E sabe o que era Sodoma? Homem vivendo com homem, mulher vivendo com mulher. A Bíblia diz isso. Os sodomitas eram homens que viviam com homens. E o sodomita é o macho. E o efeminado é aquele que faz o papel da mulher. Então, a Bíblia mostra os dois lados.
existia em Sodoma. E assim como foi nos dias de Sodoma, seria nos dias da vinda do Filho do Homem, que os dias da vinda do Filho do Homem foram os dias do irmão Brana, os dias do profeta. Nós estamos numa extensão daqueles dias, mas os dias mesmo foi os dias do irmão Brana, dias do Filho do Homem. E você vai encontrar muitas vezes uma igreja justa, mas é difícil encontrar uma igreja abramita. Você encontra, Abraão orou, e Deus falou para ele: se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. 10 justos. Não é muita coisa que Deus pede, não. Se tiver 10, ele não põe fogo na cidade. Se tiver 10. Abraão foi orando, mas se tiver 50, se tiver, até parou no 10. Não é se tiver 10 do tabernáculo, irmão Branco, prega isso. Não é se tiver 10 pentecostais, 10 metodistas, 10 católicos. Não. 10 justos. Então Deus não destruiria a cidade. Irmãos, Deus não achou 10 dentro da cidade. 10 justos. Achou só Ló, que era justo. Aí tinha a esposa e as filhas, e logo ele saiu com a esposa e as filhas, e lá na frente, aquela esposa teve vontade de olhar para trás, precisou olhar para trás. Tem coisa que as pessoas não suportam, elas têm que olhar para trás. Você toma, nós que vamos chegando a uma certa idade aqui, aí nós olhamos por um espelho retrovisor. E é um perigo você bater. Você, olha, o motorista sabe, o espelho retrovisor é um relance. Só que você, olha, não dá tempo de ficar olhando só no retrovisor, você vai bater no carro da frente, você vai causar acidente. Então, mas tem pessoas que só estão olhando pelo espelho retrovisor. A mulher está lá com seus 40 anos ou mais e está olhando pelo espelho retrovisor seus 18. Aí penteia o cabelo com 18 anos, e corta a franjinha com 18 anos, e pronto. E ninguém aguenta. Esse homem, como nós assim, já perdendo o cabelo, olhando por um espelho retrovisor, querendo ser um galã. Um galã careca. As pessoas precisam cair em si, sempre olhando por um espelho retrovisor. Muitas vezes o rapaz olha também por um espelho retrovisor e começa a agir como menino. A moça como menina, olhando por um espelho retrovisor. Você tem que olhar para frente, você tem que saber que a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você tem que olhar para frente, nada de espelho retrovisor. Você tem que olhar para aquilo que te salvou. Olha para a promessa de Deus. Olha para a promessa. Deus fez uma promessa. A palavra da promessa. Então, chegando ali, você sabe, Ló perdeu a esposa. E a hora que perde a esposa, também não é muito fácil você ficar sem olhar para trás. Que perdeu a esposa, as filhas mesmo, a mamãe, pai, a mamãe. Mas não podia olhar para trás. Elas não olharam para trás. Ele era o marido, ele não olhou também para trás. Mas a mulher, é provável, vai pegar fogo, minha geladeira, meu sofá, meu armário. Quem sabe, olhando para trás, acabou. Ela virou uma estátua de sal. Do jeito que ela olhou para trás, ela ficou. E tem gente que vive a vida toda, não acompanha a promessa, e Deus diz para não fazer, e assim mesmo elas fazem. A Bíblia diz para a mulher não fazer, não cortar seu cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Infelizmente, muitas crentes cortam. Eu não estou falando de crente batista, metodista, assembleano, não. Estou falando de crente nossa.
crentes nós. E quando não corta com vontade, olhando pelo espelho retrovisor, fazendo aquilo através do subconsciente, uma vontade de ter aquilo, uma vontade de viver daquele jeito, uma vontade de ter o cabelo que nem aquela certa artista. Mas aquela roupa ficou tão bonita para aquela moça. Diz outra moça, ainda não é nem o rapaz, não. É a moça, é a crente admirando uma que tem roupa mundana. Ela admirando. Então, tem certas coisas que as pessoas perdem a visão da promessa. Você tem que saber que tem uma palavra de promessa para nós. Eu não quero ser diferente dos outros. Eu sou porque sou. Eu nem esforço para ser o que eu sou. Eu sou e acabou. Não tem jeito de ser diferente. Entende? Eu sou aquilo, você é o que você é. Não seja hipócrita, você é o que você é. Por isso, muitas vezes, as crentes dentro da igreja, até elas não são hipócritas. Elas já são aquilo mesmo. Pode pregar a vida inteira que elas vão usar roupa de homem. Se não está usando, ela tem vontade de usar. Ela corta o cabelo, se não cortou, tem vontade de cortar. E pode ouvir pregação. O irmão Brana chegava em casa e dizia: Meda. Hoje tinha mais irmãos do cabelo curto na igreja. O profeta. Aí a Meda dizia: Bill, por que pregar então? Para de pregar, para de falar nessas coisas. Ele diz: não, tem que ter uma voz que fale contra isso e esta será minha. Ele tinha uma palavra de promessa. Agora, olha o que era o nosso profeta. Gente, para falar, eu tenho que viver. Eu não posso tentar ensinar alguém quando eu estou precisando ser ensinado. Eu não posso repreender os outros quando eu estou precisando ser repreendido. Se a gente não aprende, a palavra da promessa vem para isso. Eu estou precisando de ver a promessa do dia. Eu podia passar por muitas coisas aqui agora, que eu marquei mesmo numa outra pregação. Mas como que as pessoas perdem a promessa do dia? A palavra da promessa. Qual a palavra da promessa nos dias de William Branham? Nos dias da voz do sétimo anjo, todo mistério será consumado. Essa foi a palavra da promessa para os dias de William Branham. Foi consumado ou não foi? Eu creio que foi consumado. Era a palavra da promessa para aquele dia. Mas venha cá, qual a palavra da promessa para a esposa de Cristo? A noiva, aquela que saiu de Branham. Você diz: não, eu saí foi de Cristo. Pois ali estava Cristo em Branham. Eu saí dali. Eu sou um genes dali. Que tipo de mensagem eu tenho? Que tipo de promessa eu tenho, segundo o que eu vejo na Bíblia? Qual a promessa que eu tenho? É tão simples. Ouvi, crie, vou ao anjo forte, dá-me o livrinho. E por incrível que pareça, não é esse aqui, é esse. Dá-me o livrinho. Porque esse daqui era que estava na mão do anjo forte e desceu para a mão do sétimo anjo, revelado, aberto. Aqui não está aberto, aqui está fechado. Aqui é Apocalipse 10, 5. Me perdoe, capítulo 5, e aqui é Apocalipse capítulo 10. Aqui está fechado, aqui está aberto. Qual a promessa para hoje? O sétimo selo não foi revelado. Quer dizer, então a palavra está fechada ainda. Deus não cumpriu sua promessa? Ele cumpriu. A promessa para os dias de William Branham é que o mistério seria revelado. E veio o próprio irmão Branham e diz: você sabe quais são os mistérios de Deus? É unicamente o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo 33 e 68 nessa nova tradução. Então, você tem que conhecer isso, tem que viver isso. Não é sabedoria, isso é revelação. Você sabe que o que nós cremos, que nós pregamos, não é sabedoria e não tem
um teólogo que prega isso, e não é sabedoria. Não é sabedoria. É revelação. O teólogo, ele prega sabedoria, conhecimento. O eleito prega revelação. Porque o conhecimento de Deus é loucura até para os teólogos. O que o irmão Brana pregou, que Deus é um só. Ao mesmo tempo que o irmão Brana dizia, Deus não é como o seu dedo. Ele diz, Deus é um. Uma mensagem dessa, o teólogo não dá conta de crer nela. Precisa de ter alguém revelado, como o profeta foi revelado, para ver que existe um único Deus que veio. Quem morreu por nós? Foi o Filho. E quem era o Filho? Era Deus. Que Deus? Segundo, terceiro? Não, Deus, o único. O único que morreu na carne, porque Deus não pode morrer, ele é espírito. Mas ele tinha que ter um corpo e ele morreu. Essa foi a palavra da promessa, que para o profeta revelar a Bíblia, ele tinha que começar também na deidade. Ele tinha que revelar a deidade. Você vai ver a revelação da deidade, que é a divindade de Jesus Cristo, no livro A Revelação de Jesus Cristo, que o profeta pregou. Aquilo ali já é o suficiente. Se você chegar ali e crer naquilo que foi revelado, aquela foi a palavra da promessa para os dias do profeta. A revelação dos selos, dos trovões, e tudo que você tem na mensagem do profeta, que já é tão claro, revelado, você não encontra em nenhum lugar. E eu não creio na mensagem do profeta porque ela tem muita novidade, não. Eu creio nela porque eu sei que ela é revelada. E não é porque tem muita coisa, é uma fonte inesgotável de mensagem, de bênçãos naturais e espirituais. Não, eu estou com a mensagem porque eu creio que ela é revelada, ela é autêntica. Não importa o quanto que ela tenha de revelação. Se eu não tivesse sido eleito para crer nela, eu não creria, eu não tomaria esta palavra da promessa da hora em que nós vivemos. Mas nós estamos tomando a mesma palavra. Me diga que você tem alguma coisa. Você é como Sara. Eu posso. Pode nada. Sara podia ter um filho? Não podia. Por quê? Era estéril. Mas logo que a palavra da promessa veio a Abraão, Sara podia ter um filho? Podia. Mas levou 25 anos. Deus dá tempo. Você pensa que Deus conta hoje? Eu levantei a mão e aceitei Jesus. Deus não conta essas coisas assim, não. Levantei a mão, aceitei Jesus. Deus vai contar, é a hora da prova, do teste, das tentações, das angústias, das dores que você vai enfrentar e como você vai comparecer diante dele lá no final, não aqui na emoção, lá no final. Quando você estiver quase um bagaço. Eu vejo, Deus não veio me contar, o Osmar, quando ele tinha 15 anos, 18 anos já era pregador. Mas Deus não conta. Mas naquele tempo eu podia correr, podia pregar, podia fazer de tudo, cantava, pregava e fazia um trabalhão. Ia no ar livre pregar, era pregar lá fora. Eu nem pregava dentro da igreja, pregava lá fora para os outros. É isso que nós queremos, cada um de vocês. Os bons pregadores vai lá para a praça e prega lá na praça. Eu preguei muito, fiz muito trabalho disso aí. Isso é uma coisa boa. Cada um de nós, se temos direção de Deus para fazer este trabalho, se temos um chamado de Deus para fazer este trabalho, se não temos, o que nós vamos fazer é distribuir CDzinho para os outros. Não é a nossa palavra que vai convencer o indivíduo. Tem gente que por mais que ela tenha a mensagem já mastigada, tudo na mão, ela quer fazer uma mensagem para os outros entender. Filho, aquilo já está mastigado. Você vai querer fazer uma mensagem para os outros entender, eles não vão entender mais. Já está mastigado. A mensagem do profeta, vocês podem ver que eu não interpreto, eu não preciso de interpretação. Eu uso um parágrafo aqui, o outro explica ele. Você usa aqui, o outro explica ali. Não precisa de interpretação.
Não há necessidade, é somente a gente crer naquela promessa. Agora, a palavra da promessa para hoje é que você tomaria o livrinho e comia ele. Comia o livrinho. Tem muita coisa que é apontado na Bíblia em forma de sombras, de tipos. E muitas vezes as pessoas não vê. A Bíblia diz assim, a prostituta come e lambe os dedos. Aí você pensa que a prostituta faz 10, você faz também. Comer qualquer coisa assim, bifinho, lamber os dedos. Mas aí você tem que ver que a Bíblia está mostrando aquilo de uma sombra. Para que você entenda, ela não está falando claro. Então aquilo ali é prostituição. Ela prostitui-se a praça, lamber os dedos. Assim você come o livrinho. Daqui a pouco encontra crente em casa que tira um pedacinho das folhas. E eu tirei mesmo. Comer, aí depois você encontra. O irmão fulano comeu o livrinho. Você pode saber que ele não está bem. Pode saber que ele não está bem. Foi falta de entendimento. Comer o livrinho é ouvir aquela mensagem que o profeta revelou e agora viver aquela mensagem. Aquilo cai no seu sistema espiritual, assim como você come as coisas naturais e aquilo cai no seu sistema sanguíneo, nervoso. Vai tudo ali, aquilo vai te ajudar. Você já notou que você toma um pequeno remédio para o coração, mas ele tem que ir para a boca? Aí vai para o estômago. Aí depois que mexe tudo aquilo ali, joga o que é bom para os rins, joga para o coração, ele vai lá e se ele é contraindicado a alguma coisa, ele ofende a outra coisa ali. Aí ele ajuda o coração, atrapalha a outra coisa aqui. Mas Deus fez isso daí, e a medicina acompanha, é porque Deus fez isso daí. Aí você dá honra e glória à medicina? Não, os homens descobriram o que Deus fez. Nosso sistema nesse corpo é tão perfeito que você toma um remédio e ele serve para aquilo, ele vai exatamente ali. Se ele tiver uma contraindicação, ele vai atuar também na contraindicação. Porque ele tanto é indicado como contra. E a mensagem, você tem que saber que ela vai fazer efeito. A promessa, ela faz efeito. Ela é uma indicação de Deus. É para poder te preparar. Coma o livrinho. Aí eu comi o livrinho. Desce ao meu sistema espiritual. E aquilo ali é revirado, passa no coração. E aquilo é sangue pulsando, como você vê o coração batendo, e é sangue que vem ali e pulsa esse coração. Você vê a palavra que você comeu fazendo isso na sua vida espiritual. Você tem pulso para servir a Deus, você tem pulso para amar a palavra, você dedica a sua vida a Deus. Tudo que você tem, você entrega nas mãos dele, porque aquilo fez bem para você. A gente só de olhar nas coisas naturais e comer o natural e saber o quanto se aproveita daquilo que comeu o natural. E Deus tem esse sistema no corpo tão perfeito que ele distribui para todo lugar e o bagaço ele joga fora. Como Deus, o perfeito arquiteto do seu corpo, do seu povo, do seu tabernáculo, de sua igreja na terra. Quando você pega e come esta palavra, ela tem que fazer efeito, ela faz efeito. O eleito vai comer, vai fazer efeito. Agora, se você não tiver problema do coração e você ficar tomando remédio para o coração, você vai passar mal. Se você não tem problema na cabeça e toma remédios para a cabeça controlado, você vai passar mal. Você não tem aquilo ali é para você tomar quando você tem uma deficiência. O organismo está tendo uma deficiência, falta algo. Então o remédio repõe aquilo. Mas se você já tem tudo perfeito, então é bom. Nem muita vitamina. Então ele entra na vitamina, o remédio é vitamina, e entra na vitamina, passa da conta. Também não é bom.
A Bíblia é um livro tão perfeito que você come esta mensagem. Coma agora o livrinho. Você não é essa esposa de Cristo? Coma o livrinho. O que é comer o livrinho hoje? É comer 7 selos revelados. Você come o livrinho por quê? Porque ele está revelado. Antes não podia nem olhar para ele, então não podia comer. Só depois que veio o 7º anjo, em Apocalipse 10, é que o livrinho é para ser comido. Porque Apocalipse 10 revelou esse livrinho. Irmão Brando diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. Então, foi o Apocalipse 10 que revelou este livrinho. Aí você pode comer. Come 7 selos revelados, 7 eras, a deidade, que é a divindade de Deus. Isso daí é um alimento espiritual. Você está comendo aquilo que faz bem à sua alma, porque é uma promessa de Deus. O que vai produzir isto? Sara ouviu a palavra através de Abraão. E a Bíblia diz que ela sorriu. Ela riu. Quem que não riu? O profeta diz, ela já tinha passado tempo, até mesmo de criar, as suas veias mamárias já tinham secado. Agora escuta uma promessa. Irmãos, nós temos que ver isso daí. Quando nós tínhamos perdido toda a esperança, que não tinha nada para produzir mais, a promessa veio, a palavra da promessa chegou, e nós estamos agora produzindo. Pensa nisso, pensa numa Sara, velha, com 60 anos, já idosa, não tem jeito mais de dar luz, filho. Antes era estéril, e agora recebeu a palavra da promessa, e agora ela vai produzir. Deus tirou a esterilidade. Outra coisa que eu gosto de ver é que Deus sempre protege o seu povo. Ele protegeu Sara quando Sara foi transformada, e de 90 anos o rei olhou para ela e disse, e essa menina aí ao seu lado, Abraão? É minha irmã. Era a mulher dele. É minha irmã. Na verdade, era irmã dele por parte de pai e não por parte de mãe. Mas quando eles saíram da sua terra, ele fez uma promessa um para o outro. E ele disse, Sara, nos países inimigos que formos, você diz que eu sou seu irmão. E eu vou dizer que você é minha irmã. Era uma palavra que eles tinham dado, e eles iam cumprir aquilo. Mas não estavam mentindo. Tem coisa que você vai olhar assim, não estavam mentindo. Enquanto Sansão, faz isso assim, faz isso. O dia que ele falou a verdade, é um segredo, gente, é um segredo. O dia que Sansão contou a verdade para Dalila, enquanto ele mentia, você pode me amarrar, amarra com corda, e assim, assado, e eu não tenho jeito, eu perco minha força. Ele estava mentindo, conversando Dalila. Mas Dalila, com aquele amor, ela chegou, você não me ama, Sansão, você só tem mentido para mim, você nunca disse onde está a sua força. É aquela, eu quero saber onde está a sua força. Aí você pensa, quer saber, vai me ajudar. Vai te matar. Eu quero saber onde está a sua força. Ela queria saber onde está a sua força, Sansão. E Sansão falhou com ela várias vezes, mas ela chegava choramingando, tipo de mulher verdadeira. Você tem que entender isso. A mulher para o marido, ela tem que ser assim, porque a falsa é assim. Ela chegou choramingando, você não me ama. Se você me amasse, você contaria para mim esse segredo. Como você é um homem que tem um poder desse, com a queixada de jumento, você matou. Foi 1000 homens? Conta para mim, Sansão. Eu quero saber. E Sansão enganou ela de todo jeito. Enquanto você puder enganar o diabo, você engana.
Porque o dia que você dá uma demonstração para o diabo, qual é a sua fraqueza? Sua fraqueza é mulher? E o diabo sabe, aí você fica lá na oração, oh Deus, tem misericórdia, Senhor, essas Jezabéis aí na terra. O diabo, já sei o que é. Tem hora que não é fumo, não é cachaça, porque tem homem, talvez vai orar, oh Deus, o Senhor sabe por que eu bebo. Estou angustiado, minha mulher me traiu. Aí fica assim, é o bêbado. Mas, e o diabo escuta. É pinga que você gosta? O que é? É uísque? Há um vinho. Aí, o diabo vê tudo isso. Aí ele pega aquela fraqueza e trabalha em você naquela fraqueza. Por isso as orações é você pedindo força a Deus para vencer o mundo, saber que Deus está em você. Não precisa nem falar para o diabo, porque se você falar para Deus, o diabo escuta. Eu nunca falei para o diabo qual é a minha fraqueza, mas você falou para Deus. Se você falou para Deus, tudo que você fala, o diabo escuta. O irmão Brana diz, se você conseguir guardar aquilo e não falar, então fica só em forma de pensamento e o diabo não conhece o seu pensamento. Ele não conhece o seu pensamento. Então, a hora que você expressa seu pensamento, então o pensamento expressado tornou-se uma palavra. E aquilo, tanto Deus trabalha naquilo como o diabo trabalha naquilo também. Mas o bom é saber que o nosso Deus, você não precisa falar claro para Ele. Você pode falar para Ele, o Senhor conhece minhas fraquezas, Deus já sabe direitinho, você não precisa nem falar qual é. Aí, se você falar, o diabo fica sabendo. Como a gente precisa ter entendimento para tudo hoje. Ter entendimento e saber, Deus é a nossa vitória, Deus é a nossa força. E Ele tem uma palavra de promessa e nós vamos vencendo cada dia mais por causa da palavra de promessa de Deus. Tem uma palavra de promessa para a noiva que William Branham diz, a Eva caiu, a de Adão caiu, a de Cristo caiu. Ele diz, mas esta não cairá. É uma palavra de promessa. Então você precisa agarrar aquilo e saber. Já o profeta diz, essa não cai. Se eu caio, porque eu não pertenço àquela promessa. Eu tenho que tomar. Por isso você toma a sua cruz e vai. Tem hora que gemendo e chorando, como diz o cantor. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. E tem hora que você vai carregando a cruz, gemendo e chorando. Um marido que não te trata bem, uma mulher que também não te trata bem, não faz o que deve fazer, e vai gemendo, mas você vai carregando. O mundo hoje não faz isso não, filho. E o mundo troca de cruz, olha, isso aqui não está bom não. 3 meses a troca de marido, o marido troca de mulher. Não aguenta muito tempo. Não, ninguém ali trabalha para poder vencer. Não. Vamos trocar logo. Quer dizer, você errou em fazer aquilo, se você fizer essa outra, vai errar outra vez. É assim. Então, mas o mundo não aprende isso. O mundo tem suas liberdades. Mas você, Deus vai te honrar, é aquela palavra. Ai, mas você deu a palavra um dia, bem, eu vou com você até que a morte separa. Aí depois passou 1 ano, 2 anos. O que você acha do bem? Não estou gostando muito dele, não. Estou gostando muito dela, não. Mas você fez uma promessa. Deu uma palavra de promessa. Sabe o que a gente usa? Dizer que os homens hoje, para mostrar que tem palavra, nós temos que pôr o nome, meter o dedão, chamar testemunhas, assim aqui. Porque não está valendo mais nada. Não é como de primeiro, como diz os velhos, né? Fio de bigode valia. Hoje você pode pôr a cabeça inteira do indivíduo ali. Traz a cabeça, rapa a cabeça, pega tudo o cabelo. Ele não cumpre a palavra dele ainda.
E nós temos que saber que tem uma palavra de promessa. Quando você promete, Deus te honra, ainda que aquilo, o lar está tudo bagunçado, a coisa está de perna para o ar. Você diz, mas eu vou levar a minha cruz até o final. A hora que chegar lá no cemitério, aí joga lá, pega uns punhadinhos de terra. Né? Tem uns que pegam, tem uns, eu sempre digo, tem uns que já pedem para o coveiro mesmo, me dá o rodo aí. Não, esse marido, ele foi uma benção para mim. Puxa a terra em cima dele. Nada de 3 montinhos, não. Essa mulher foi uma benção para mim. Puxa, um rodo de terra em cima. Vamos enterrar isso logo. Não. Muitas vezes, no sentimento, morreu. Irmãos, mas vai ficar falando, depois você vai ficar lembrando também. Fica com medo porque virou defunto. Você tem medo de ele vir à noite fazer alguma coisa? Não vem nada não, não vem não. Não vem não. A questão é que é a realidade do dia. Você tem que saber, cumpra a sua palavra para com aquela pessoa. Vença assim, cumprindo sua palavra, porque é uma palavra de promessa que você prometeu viver com esta mulher, com esse marido, até que a morte separe. Tem uns que parecem, pastor, eu acho que eu nunca falei isso não. Tem uma vontade de se livrar. E hoje os casamentos, os padres, pastores, não estão usando muito mais também não. Não estão usando esse negócio até que a morte separando. Eles já estão simplesmente pondo um açuquinho na coisa assim, como se ia dizer, se não der certo, não vai até a morte não. Ele demora, fica amarrado aí esse tempo todo, e isso nunca morre. Até que a morte nos separa. Entende? Agora, você tem uma palavra de promessa, eu tenho uma palavra de promessa para com Deus. Eu não tenho para vocês aqui, eu tenho para com Deus. A responsabilidade que eu tenho é perante Deus, uma palavra de promessa. Desde quando eu era mocinho, eu te servirei todos os dias da minha vida. Bom, já estou na velhice, 60 anos, já estou percebendo o que a velhice é. Estou começando a sentir ela agora, começando a pesar os ombros. Então, até aqui tenho melhorado, graças a Deus. Cada vez que vem uma mensagem, ela é boa, é comigo mesmo. Eu estava na Trindade, veio a mensagem do profeta, um só Deus. Saí da Trindade e vim para a mensagem do profeta. 30 anos nessa mensagem do profeta. Aí apareceu a terceira etapa, o Cordeiro que saiu do trono, o novo nome, 7º selo revelado, toda a palavra revelada, a palavra da promessa cumprida. Larguei a primeira e segunda, um bom companheirismo, larguei para lá, não tem que falar mal de nenhum deles. Eu não saí de lá brigado, não. Você não sai brigado, você simplesmente alcançou uma luz maior. Eu estou precisando seguir isso daqui. Se eu não seguir o que eu estou vendo aqui, eu não sou feliz. Tem pessoas que, se não for da macumba, elas não é feliz. Tá, fica aqui, me escuta um pouco. Não aguenta escutar esse velho, não. E não aguenta mesmo, tem que ir para a macumba. Porque dentro deles, eles gostam da macumba. O outro, você fala contra as roupas, os cabelos cortados da mulher, a mulher diz, não vou escutar esse velho, não. O velho está muito atrasado. O que ele anda pregando? Mas tem outras que dizem, é isso aí que eu gosto. É mensagem desse jeito que eu gosto. Entende? Então, a mensagem é para aqueles que a promessa foi feita a eles. Uma palavra de promessa. Se está na Bíblia, essa Bíblia aqui é promessa para mim. Aqui tem bênção e tem maldição aqui dentro. Você não pensa que só está bênção aqui, não. Assim como dentro do homem, dentro da mulher, não pense que só tem coisa boa também não. Eu vou casar com ela porque ela é uma anjinha. Você vai ver o dia que ela tirar essa carapuça de anjinha e colocar outra coisa. Esse rapazinho, a moça diz, eu vou casar com ele. Olha que quietinho. Olha, isso é uma bênção. E trabalha, você vê? Ele trabalha. E talvez ela não sabe que ele só está esperando casar para ter parado de trabalhar. Há uma palavra de promessa ali dentro.
O que você promete a Deus, cumpra. Vai até o fim. Agora, eu estou pregando essa mensagem que prego, não é forçado, eu creio nela. Eu creio nesta Bíblia, eu creio nesta Bíblia. Espera, vocês estão aumentando a Bíblia? Essa daqui é o que a gente diz, ela é fechada, essa é aberta. Essa daqui te mostra o que você não conhece lendo aqui. Aqui você lê e não sabe, mas aqui você lê e fica sabendo o que está aqui. Esta daqui não é maior que esta, mas essa daqui, sem essa, eu não enxergo o que tem de bênção nessa daqui. Então eu tenho que ler essas mensagens, eu creio naquilo que Deus falou com o profeta, e eu tenho a palavra da hora, a palavra da promessa foi feita a Sara. Deixa eu... A palavra é promessa para mim. Eu vou terminar aqui agora. Já estou terminando, porque senão vai ficando pesado para vocês. Mas escuta aqui outra vez. Você vai ficando velho, tem que pôr óculos. Mas é tão bom ser velho. Porque senão a gente morre cedo. Não fala, não, eu não quero ficar velho. Quem não quer ficar velho vai morrer. Tem que dar graças a Deus, porque é velho ainda. Não, mas velho é tão terrível, fica andando de óculos. Coisa boa. É porque está bom demais. Porque se não pôr óculos e não enxergar, fica pior. Daqui a pouco morre também. Não. Escuta aqui, ó. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Ele falou para Abraão. A palavra da promessa, falado para Abraão, e diz, olha, só que eu vou vir dentro desse tempo, e o tempo, o irmão Brando disse que era 28 dias, que é o ciclo de uma mulher. Dentro daqueles 28 dias, Sara ficou grávida. Agora, ele falou aqui, levou 25 anos. Mas quando ele encontrou com Abraão, Abraão estava crendo do mesmo jeito. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver, Abraão estava crendo do mesmo jeito. Ele creu em Deus, mesmo não vendo as coisas. Ele viu, sou velho, sou morto para ter filho com 100 anos. A minha velha com 90 também para ter filho. Não, mas eu creio, Deus falou. Ele deu uma palavra de promessa, ele agarrou naquilo e o menino nasceu. Você quer que os 7 selos nasçam dentro de você? Que 7 trovões, novo nome, a revelação total da Bíblia nasça em você? Creia na palavra da promessa, ainda que você não enxerga e não estou vendo isso, eu quero crer a hora que eu ver. Não, eu vou crer, depois eu vejo. Entendeu? Eu tenho que crer, depois eu vejo. Eu nunca vi Deus, eu creio nele. Me diga que você já viu Deus. A Bíblia diz, ninguém viu Deus, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Aí Deus estava na terra, e eles não viram Deus. Deus estava ali, chamado Jesus Cristo, e eles não viram. Aqui no entardecer, Deus veio na terra outra vez, porque era uma promessa dele, que no entardecer haveria luz, e ele estaria aqui no fim dos tempos, e o entardecer é na América. Deus veio ali no entardecer. Você sabe que o Brasil não é entardecer. O Brasil já é da madrugada para o amanhecer. O entardecer é a América do Norte. Você vai vendo que onde nós estamos aqui, nós estamos num finalzinho que o sol já está passando por aqui e já vai outra vez para o judeu. Entende? Sai de nós aqui agora e vai para o judeu. Ele já terminando, olha, é um círculo assim. Ele começou com os judeus, já deu toda esta volta. Agora ele passou aqui na América, está entendendo o que eu estou falando? Passou aqui na América, no entardecer, revelou os selos. À meia-noite o profeta veio e pregou os selos. Aqueles selos é da meia-noite. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Era a mensagem do William Branham avisando-nos da vinda do esposo. E o esposo veio exatamente naqueles dias da revelação dos selos. O esposo veio do céu.
desceu na terra, pisou na terra, mas quando ele pisou na terra, ele está dentro de um corpo chamado Brana. Entende? Mas ele veio. Agora passou da América, agora aqui esse pedacinho é Brasil, África, e já chega outra vez no leste, em Jerusalém. Então nós estamos, vai pela Bíblia, já cumpriu todas as eras da igreja, agora Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu com o irmão Brana, e Apocalipse 10, de 8 a 11, para terminar o capítulo, é conosco. A hora que terminar conosco aqui, aí os judeus receberão Moisés e Elias, os dois profetas de Apocalipse 11. Mas não pode Apocalipse 11 estar funcionando hoje, porque hoje é Apocalipse 10, de 8 a 11 versículos, certo? Para terminar o capítulo, Apocalipse 10, 8 a 11. O 11 é o último versículo. Aí começa Apocalipse 11, que são as duas testemunhas, que são Moisés e Elias, que estarão pregando para os judeus. O nosso tempo é aqui. A nossa promessa é comer o livrinho e profetizar outra vez. E é tão fácil você comer uma coisa que você já sabe o que é. Que se eu não sei o que é, você me dá uma carne e eu não sei o que é, e o meu estômago não aceita muito qualquer carne, aqui, principalmente aquelas que você também não conhece. O meu estômago não aceita. Mas tem gente que come cobra, tem gente que come macaco, tem gente que come carne de cachorro, tem gente que come tudo, né? Eles comem de tudo, eles comem paca, eles comem... Vai falando aí. Mas eu não como não consigo, não consigo. Certo? Rato. Gato. Capivara, tartaruga. Você pensou bem o que o homem come? Come de tudo. Por que não pode comer a palavra? Por que não come a palavra? Come a palavra. Eu não gosto desse sabor. Eu sempre admiro a pessoa porque ela fala, eu não gosto da sua mensagem. Está certo, talvez a minha mensagem é o sabor que você não gosta. Mas este é o sabor da verdade. Não é porque eu prego, não. É porque Brana pregou e eu creio nele como profeta e foi dada uma promessa para ele, e hoje a promessa que é dada para mim é comer o que Deus deu para ele. Só isso. Comer o que Deus deu para ele, sem reclamar. Aí fica comendo, tem gente que fica comendo e resmungando. Esse arroz está assim. Essa carne está assim. Resmungando. Agora, não, você vai comer e dando graças a Deus. Foi Deus que deu ao Pai das Nações. Nós temos um Pai das Nações. Bran é Pai das Nações. Quer dizer, Pai dos gentios. Ele não é Pai do judeu. Tem gente esperando que o irmão Brana vai ressuscitar e vai pregar para os judeus. Não, ele é Pai das Nações. Ele é Pai dos gentios. Já é H-A-M, como Abraão. Lá atrás também, H-A-M. É Pai das Nações. Veio para nós agora, o William Brana, Pai das Nações. E Deus deu a promessa, a palavra de promessa para ele, e nós tomamos esta palavra, comemos e pregamos esta mensagem. Pai Celestial, muito obrigado por mais este momento que podemos passar na sua presença com esta mensagem. Ajuda este povo, Senhor, e sou agradecido pelo que o Senhor faz por nós. Ajuda cada um de nós a prosseguir nessa jornada, nesta caminhada e comer esta palavra, viver esta mensagem, dar o testemunho que eu tenho que dar como pai, como pastor, como avô, seja o que for, eu tenho que dar o meu testemunho como humano, como um crente, e como aquele que crê no Senhor, que crê na palavra, e cada irmão, cada irmã deseja fazer a mesma coisa. Queremos dar nosso exemplo para os outros. Como diz o seu profeta, eu quero ser um exemplo aos meus irmãos e irmãs, um exemplo aos ministros. Senhor, é isto que nós queremos ser, um exemplo para todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.